Eu gostaria do seu olhar também sobre a articulação que foi feita no decorrer dos últimos dias, no julgamento, durante o processo aí, a sessão que ouviu os depoimentos dos réus na trama golpista, a estratégia desenhada pelos advogados de Jair Bolsonaro, que atuaram com o objetivo claro de tentar desqualificar Mauro Cid como o delator de toda essa trama. A ideia era buscar contradições, encontrar elementos no depoimento de Mauro Cid que ajudassem a enfraquecer as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vem então essa informação de uma suposta tentativa de fuga, uma ordem de prisão de Mauro Cid. Como tudo isso embala aí essa figura do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que é delator aí, o grande delator desse processo todo, Jussara, na sua visão e pela sua apuração, claro. Clarice, enquanto você está falando, estou te ouvindo aí, e só mais uma informação, o Mauro Cid, ele será ouvido ainda hoje pela Polícia Federal. O horário ainda não está confirmado, esse horário está sendo ajeitado, mas assim que tiver essa confirmação, eu passo para vocês. Meus amigos aqui ajudando também nessa apuração conjunta, né, no caso, um breaking news como esse. Então, só para voltar aqui, né, retomar, Mauro Cid teve um pedido de prisão, foi revogada em tempo recorde e agora ele será ouvido pela Polícia Federal. Possivelmente, Clarissa, será ouvido tanto pela questão do passaporte, também como pela questão desse perfil, né, aproveitando que ele vai estar na Polícia Federal, e isso fica... isso também deve ser questionado pela Polícia Federal. É importante a gente citar, respondendo um pouco do que você tinha me perguntado, Clarissa, estava muito claro que os outros réus, apesar daquela cordialidade que a gente viu aqui na sala de interrogatório no Supremo Tribunal Federal, na segunda e na terça-feira, inclusive Mauro Cid foi visto ali cumprimentando o ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou continência também para os generais. De modo geral, nos bastidores, o que a gente apura é que a tese principal deles, a estratégia principal, sempre foi desqualificar a delação de Mauro Cid. E com isso dizer que há uma manipulação tanto na investigação quanto também na atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então, era meio que esperado, quando eu conto que o Celso Gilardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele faz essa pergunta especificamente para Mauro Cid, deixa uma pista ali do que viria à frente. A gente, porque se você se recorda, Clarissa, e aqui eu conto para a nossa audiência também, é que havia desde que a Mauro Cid foi preso, acusado de fazer aquela conversa com uma pessoa que ele diz não se lembrar, ele foi perguntado sobre isso também no interrogatório, ele disse que ele não lembra com quem ele conversou, tudo isso fragilizou a delação de Mauro Cid naquela ocasião. Ele disse ao ministro Alexandre de Moraes que aquilo se tratava de um desabafo, que ele falava com amigos, mas era uma questão pessoal, de desabafo, que em nenhum momento ele quis atacar a delação. E aí, em todos os outros depoimentos dele, Mauro Cid, acho que foram 12, se não me falha a memória, mas meus amigos estão aí, pode me ajudar a checar isso, foram 12 depoimentos. Mauro Cid, ele, nas outras oportunidades, confirmou a delação, dizendo que foi voluntária, que não houve pressão para ele falar nada disso. Outro argumento muito usado também pela defesa de Mauro Cid para rebater essa estratégia dos outros advogados que tentam desqualificar a delação de Mauro Cid, é dizer o seguinte, que Mauro Cid foi um facilitador, ele ajudou a abrir os caminhos para a investigação em alguns pontos, mas que a Polícia Federal encontrou uma série de mensagens, documentos que provavam todo o roteiro da trama golpista. Então, isso é o que tem sido, essa que tem sido ali o embate, embate entre as defesas envolvendo a questão da delação de Mauro Cid. Agora fica a expectativa também para esse depoimento de Mauro Cid, o novo depoimento de Mauro Cid, hoje a Polícia Federal, para falar sobre a questão do passaporte. Só mais um detalhe aqui, é que
em fevereiro deste ano, a defesa de Mauro Cid já havia feito uma manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, explicando essa questão do passaporte, que ele tinha, porque o Mauro Cid é casado com a esposa dele, tem cidadania portuguesa, e, portanto, daí Mauro Cid também tinha um documento, e isso foi respondido lá em fevereiro também, num questionamento ao do Supremo Tribunal Federal. Então foi explicada essa questão do passaporte. Mas houve um novo advento agora, nessa reportagem que a gente publicou ao longo dessa semana, que Mauro Cid também, que Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, teria buscado esse passaporte, tentado ali um documento para Mauro Cid no consulado português em Recife. Na ocasião, importante a gente citar também que a defesa de Gilson Machado, o próprio ex-ministro, conversei com ele, negou exatamente, né? Ele negou que tenha tentado acessar o consulado português para pegar documento, só que a investigação da Polícia Federal, o que aponta agora é que algo ocorreu aí, e hoje foi determinada a prisão do ex-ministro Gilson Machado e agora, né, a revogada prisão de Mauro Cid, que também teve uma prisão decretada.